Alô? Boa tarde. So let's do something different now. Guys, can you come up here, please? Already? Richard and Simone, can you please come up here? Tá, esse aqui? Então, prestes a começar a última sessão do Simpósio Internacional Vida Secreta dos Objetos. Essa mesa que, na verdade, foi recomposta, né, como a gente tinha anunciado antes, infelizmente. O professor Ian Bogost não pôde comparecer. Então, nós condensamos duas mesas numa só, que, na verdade, são bastante convergentes. E eu acho que os temas de pesquisa, as questões da Simone, do Vinícius e do Richard são bastante próximas. O título dessa mesa, então, vai ser Materialidades e Medialidades, Novos Paradigmas de Pesquisa. Nós vamos fazer um esquema semelhante, né, ao que tem sido até o momento. Cada palestrante vai fazer a sua fala, tá? E no final dos três, a gente então abre para as perguntas. A ordem das falas vai ser a seguinte. Começamos com a professora Simone Pereira de Sá, que é... Oi? Ah, tá. Estamos sem tradução. Oi? Oi. Tudo bem? Então, o título dessa mesa vai ser Materialidades e Medialidades, Novos Paradigmas de Pesquisa. Nós vamos ter as três falas da Simone, do Richard e do Vinícius, e depois, no final, a gente abre então para as perguntas. Tá? A gente vai começar com a apresentação da professora Simone Pereira de Sá. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense e é professora do curso de estudos de mídia da mesma universidade. Coordena o LabCult, Laboratório de Pesquisa em Culturas e Tecnologias. E, como obras mais recentes, ela tem a organização do volume Som mais Imagem, de 2012, e do livro Rumos da Cultura da Música, de 2010. Em seguida, no meio do sanduíche, vem a apresentação do professor Richard Grusin. O Richard tem um currículo tão grande que, se eu falar ele todo, vai tomar o tempo da sessão inteira. Então, resumindo um pouco, eu acho que a gente pode dizer, de mais importante, que o Richard é diretor do Center for 21st Century Studies na Universidade de Wisconsin-Milwaukee, atualmente, né? Ele foi professor e pesquisador em várias instituições, diferentes universidades norte-americanas. Entre os livros e vários artigos que ele publicou, evidentemente está o famoso livro, né, o clássico Remediation, Understanding New Media, em autoria com J. David Poulter, o livro de 2000. Ele acabou de organizar também, nos Estados Unidos, na Universidade de Milwaukee, um seminário muito importante que tem muitas ressonâncias e conexões com o evento que nós estamos fazendo aqui, chamado The Non-Human Turn, onde várias questões foram discutidas que têm conexão com nossos temas. E ele está para publicar um novo livro que se chama Premediation, Affect and Mediality After 9/11,
que vai ser publicado pela editora Palgrave. Tá? E, finalmente, depois do Richard, a gente vai ouvir a apresentação do Vinícius Andrade Pereira, doutor em Comunicação e Cultura, pesquisador associado do programa McLuhan em Cultura e Tecnologia da Universidade de Toronto, professor do programa em pós-graduação e também da Faculdade de Comunicação da UERJ, coordenador do Media Lab da SPM, autor do livro Estendendo McLuhan, da Aldeia à Teia Global, da editora Sulina. Então, sem mais delongas, começamos com a palestra da professora Simone de Sá. Simone. Olá, testando. Bem, eu queria gastar um minutinho para, antes de eu começar exatamente a minha fala, até porque a essas alturas a gente já está no final desse seminário, né? E eu acho que a gente já pode declarar o sucesso, né? Quer dizer, eu acho que foi um seminário extremamente bacana, bem sucedido, com questões densas, importantes, relevantes. Então, como coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da UF e também uma das organizadoras, eu queria fazer alguns agradecimentos, a começar, obviamente, pelo mentor intelectual deste evento, que é o querido colega que está aqui do meu lado, Eric Felinto. Sem o Eric, a gente não estaria aqui, né? O Eric foi incansável, resolvendo todas as questões, como a maioria de vocês que está aqui na plateia sabe disso. Então, parabéns e meus agradecimentos ao Eric por estar participando desse evento com ele. Também queria estender os agradecimentos à rede de colegas, né, que se construiu em torno, né, que se uniu em torno do Eric, Adalberto Miller, meu colega da Federal Fluminense, do programa de literatura, Fernanda Bruno e Maurício Lissovski, da UFRJ, Vinícius Andrade Pereira, da UERJ também, além do pessoal da PUC-Rio, né, e ainda na ampliação desse evento para São Paulo, Lúcia Santaella, da PUC, São Paulo, Rose Melo, da SPM, né, mais André Lemos na UFBA, mais César Baio em Fortaleza. E claro que eu estou citando só os nomes dos organizadores principais, vamos dizer assim, porque a gente tem vários outros colegas que estão, inclusive, aqui na plateia, Fátima e outras pessoas, que foram fundamentais para esse evento, né? Mas eu acho que o mais importante a ressaltar aí é a rede que se cria, na verdade, que não se criou nesse momento, é uma rede brasileira de pesquisadores, né, que se consolida, tem se consolidado bastante nos últimos anos, e eu acho que, na verdade, isso é que sustenta, né, o nosso... Isso é o mais importante, no final das contas, da conversa. E, obviamente, uma rede que se amplia para os palestrantes nacionais e internacionais que se dispõem a vir aqui trabalhar e pensar e espero que também se divertir com a gente, né? Além disso, eu queria agradecer muito os alunos que se envolveram, né, os alunos do meu programa, que foram fundamentais, mas não só da UF, como também desses programas citados. Sem eles, a gente não conseguiria ter feito esse evento, e eles trabalharam todos de graça, como nós, aliás, né, mas criaram, quer dizer, todo esse projeto gráfico maravilhoso, o site, tudo isso é obra dos nossos alunos de pós-graduação. Então, muito obrigada, eu não vou citar nenhum nome, porque tem mais gente do que eu poderia, né, gastar de tempo aqui, mas eles foram muito importantes mesmo, né? Eu queria, em especial também, além dos alunos todos envolvidos, eu queria citar o nome do Cadu, que é nosso aluno, que é o Carlos Eduardo Pereira, que é o gerente aqui da Cinemateca do MAN, que tem sido um parceiro fundamental para os nossos eventos. É o terceiro evento que a gente faz aqui, com a ajuda também fundamental do Carlos Eduardo Pereira, da Cinemateca do MAN, do diretor da Cinemateca do MAN, né, o Santeiro, que é fundamental para a gente.
Bom, e claro que o público, né, não só o público presente aqui, como todo mundo que está aí nas redes, acompanhando, lamentando não estar aqui, isso daí, eu acho que é isso que faz a gente estar aqui juntos, né, e acho que é muito bacana. Queria voltar mais uma vez e dizer o seguinte: o Eric é fundamental para essa história, e o Eric é tão generoso, né, que ele, além de fazer um evento bacana, ele acolhe numa mesa alguém como eu, que gosta de funk, que é o gênero que ele mais odeia na vida, funk carioca, e que fala de cultura pop, né? E por isso que o Eric não só é um colega, como um grande amigo, né? E é uma alegria estar aqui dividindo essa mesa com o Eric, com o Gruzin, que também é um autor que a gente acompanha, que meus alunos sabem que a gente usa tanto nos nossos cursos, e Vinícius, que eu não preciso falar dos meus laços com Vinícius de Sá. Bom, então, espero que esse tempo seja descontado da minha fala. E vamos à fala principal. Bom, então, eu queria começar a minha fala, eu vou falar, o tema está aí, né, dos meios e das mediações sonoras, o amor pelo vinil. Eu quero falar dessa persistente paixão que já tem uns 50 anos, né, dos usuários de vinil, né, e é disso que eu vou falar, desse objeto técnico, uma paixão bastante ordinária, vamos dizer assim, né, a gente já volta a ela, mas eu queria começar com uma citação. Espera. O David Bowie está aqui só para me proteger, tá? Ele não vai, a gente volta a ele já. Mas eu queria começar com duas citações que resumem a minha fala, resumem, quer dizer, que apontam para o que eu vou comentar, né? A primeira é uma citação do Antoine Enion, né, dizendo que a música não é nada além das mediações, ela não tem mais nada além de mediações para mostrar, né? Instrumentos, músicos, partituras, discos, isso é a música, né? O Enion é ligado à teoria Torrede, e a outra citação é do Jonathan Stern, do livro que ele está lançando agora, né, o MP3, o significado de um formato, e também está chamando a atenção para a ideia de formatos, né? Eu acho interessante essa provocação que ele faz para a gente, quando ele diz que, se houver uma tal de teoria da teoria da mídia, tem que ser uma teoria dos formatos, né? Porque pensar num formato é pensar numa série de decisões, de questões, e ele não está falando nem só dos formatos da música, né? Ele dá um exemplo do cinema, que pensar em como é que aquilo que eu produzi, alguma coisa filmada, onde é que ela vai circular? Vai ser num celular? Vai ser na sala grande? Isso sempre envolve questões, né, fundamentais para qualquer teoria da mídia. Então, essas duas citações são importantes para a gente, né, porque, na verdade, elas apontam, como eu disse, para essas questões, né. Eu queria fazer um pequeno parêntese aqui para dizer o seguinte, para esclarecer, para lembrar, né, o contexto aqui dessa fala, que quando eu criei o LabCult há cerca de 10 anos na UF, a gente tinha quer dizer, o campo da música, o campo de pesquisas de música aqui no Brasil, a gente poderia pensar nele como bastante bem marcado por 3 correntes principais. A primeira, sociologia da música, né? Autores trabalhando com a ideia de gosto, valor, identidades musicais. A segunda, a corrente da economia política, né, de base marxista. A gente tem um importante autor, que é o Renato Ortiz, por exemplo, pensando em indústrias culturais, e esse sempre foi uma referência. E a terceira, que era a mais jovem das 3, em 2002, mais ou menos, dos estudos de cibercultura, mas que estavam tratando da reconfiguração do campo da música, né? Bom, mas qualquer pergunta naquele momento sobre o papel dos objetos técnicos
ela era vista com muita desconfiança, me parece. Menos pelo campo da cibercultura, mas pelos outros dois, com certeza, a acusação seria de determinismo tecnológico, né? E claro que essas três correntes são muito importantes, e inclusive para o nosso trabalho no LabCult, quer dizer, de alguma maneira a gente se filia e dialoga com essas correntes, né? Mas acho que eu tenho aqui. Mas de qualquer jeito, quer dizer, o que eu quero demarcar é que a importância dessas correntes, quer dizer, por um lado a importância dessas correntes, mas por outro, quer dizer, a terceira, que era de cibercultura, ela também não estava muito interessada em pensar em outros objetos técnicos que não aqueles da cultura digital, né? Bom, então nesse contexto é que essas duas correntes às quais essas referências se referem vão ser fundamentais, acredito, para o nosso trabalho no LabCult, né? Quer dizer, por um lado, o grupo de autores oriundos dos Sound Studies, né? Sobretudo o Jonathan Stern, trabalhando tem dois trabalhos do Stern, o livro The Audible Past, né? E este que eu estou citando agora, eu acho que são fundamentais para a gente pensar a relação dos objetos técnicos, né? Mais a Lisa Gittelman, mais a Emily Thompson, são fundamentais. O Jonathan Stern esteve aqui num seminário nosso há 2 anos, nesse mesmo ambiente, né? É um interlocutor importante. Eu estive trabalhando com ele na McGill University em 2008, e quer dizer, o tipo de questão que eles trazem, eu acho que amplia bastante o campo dos estudos de música, por um lado, e por outro, pensando em aspectos da teoria Torrede, né, em especial o trabalho do Latour, né, eu acho que tem 2 pontos fundamentais e que eu acredito que já foram bastante discutidos aqui, né, mas valeria lembrar, quer dizer, o que está me interessando, o que está nos interessando, em primeiro lugar, a ênfase no caráter processual e performático das associações, dissolvendo a noção do social como instância explicativa, né? Essa ideia do Latour de que o social não é a explicação, mas sim o que há para ser explicado, né? Eu acho que é uma ideia fundamental e que a gente pode estender também para a ideia de cultura, né? Porque muitas vezes nos nossos embates a gente teve que se deparar com essa crítica, né, de que tal prática só tem validade, só vale entender porque é uma prática cultural, né? Mas isso é uma redundância. O que é uma prática cultural? Como explicar a prática cultural, né? Então, eu acho que a teoria Torrede nos dá referências para a gente desconstruir. Quer dizer, a primeira sugestão da teoria Torrede é desconstruir essa ideia do social como alguma coisa coercitiva, né, que está acima dos indivíduos, e pensar justamente nesse caráter processual e performático das associações, né? Então, isso é fundamental para esse trabalho, né? E pensar na cultura da mesma forma. Como que a cultura se constrói? Como que a cultura da música se constrói? Se não através dessa articulação, né, em rede, contando com atores que sejam humanos e também não humanos, e um afetando o outro, né? Essa ideia é muito importante para a gente. E, dentro disso, essa ideia de as noções exatamente de mediação e de agência dos objetos técnicos, né? Quer dizer, como que, entendendo o mediador, né, tal como Latour vai dizer, que é o ator que produz diferença, né, dentro de uma rede sociotécnica, seja ele um ator humano ou não humano, né? Ontem eu quase morri de alegria quando o Zelinski estava aqui apresentando, começou a palestra dele, e ele apresentou uma guitarra, né? Ele falou da eletrificação do violão. E eu fiquei empolgadíssima, porque eu achei que ele fosse falar disso. Ele falou rapidamente, depois ele mudou de assunto, foi maravilhosa a palestra dele. Mas essa ideia, né, de que a guitarra, quer dizer, um exemplo, quando a guitarra é introduzida em alguns gêneros musicais, e os brasileiros vão entender isso melhor, né? Quer dizer, a simples introdução de um objeto técnico como a guitarra reconfigura um gênero, né? Causa disputas enormes,
né? O samba não é samba quando se introduz uma guitarra, ele deixa de ser guitarra. Ele deixa de ser guitarra, ele deixa de ser samba, né? Então, essa ideia é fundamental para o trabalho, né? Quer dizer, pensar na ideia de agência, né? E a ideia, a gente vou pensar um pouquinho mais nisso, eu volto a essa ideia do Hennion, que está ligado à teoria Torrede, a ideia de performance de gosto, né? Também pensando nessa relação performática entre sujeitos e objetos nas nossas escolhas, né? Na nossa ideia de gosto. Então, ou seja, de novo, gosto não vem de berço, né? Pelo contrário, é um processo onde a gente vai se descobrindo a partir da relação com os objetos. Tá? Bom, e a partir daí, quer dizer, eu falei dessas duas correntes que essas citações representam, mas como pano de fundo, né, atravessando essa conversa, está a discussão das materialidades da comunicação, né? Quer dizer, Gumbrich, Kittler, a recuperação de McLuhan, tudo isso vai ser também fundamental, né, para a gente pensar para a gente pensar numa acho que está é a sua bolsa. Então, isso vai ser fundamental para a gente... Beleza. Vai ser fundamental para a gente... Quer dizer, voltando, né, a questão das materialidades é também uma questão que já foi abordada aqui no seminário, né, basicamente, muito sinteticamente, a ideia de que um meio não é neutro, né, de que no processo de transporte da imagem, o meio sempre vai deixar as marcas da sua materialidade, né? Então, essa dimensão material da mídia, né, é o que está me interessando. E, nesse sentido, ontem eu estava ouvindo aqui a discussão final, a mesa final, né, e até uma pergunta do Gruzin interessante sobre se o processo de mediação cria os polos, né, que ele está unindo, se ele transporta uma mensagem ou se ele está unindo polos que já existiam ou se ele está criando esses polos, né, no processo. E aí eu acho que é fundamental a gente pensar que esses processos de mediação eles fazem mais de uma coisa, né? Quer dizer, eu estou entendendo aqui que a dimensão material de uma mídia ela é esse processo de entender essa fisicalidade, né? E nesse processo as mídias fazem coisas, né? Elas fazem transporte, elas fazem ligação, elas fazem transformação, elas podem até, em algum momento, se tornarem transparentes, que é o que o Gruzin discute junto com Bolter, né? Quer dizer, a gente não tem que optar entre essas diferentes respostas, mas a gente tem que reconhecer que o meio está sempre atuando, né? Quer dizer, ele é múltiplo nas suas atuações, mas ele está atuando, ele não é definitivamente neutro. Então, essa ideia é fundamental para esse trabalho, né? E eu estou propondo desdobrar essa ideia da materialidade do meio em duas subcategorias, vamos dizer assim, que estão sempre articuladas, que é a materialidade, os aspectos físicos mesmo dessa materialidade, técnicos, né? As especificidades que a gente poderia chamar da gramática do meio, né? Quer dizer, as questões de formato, né? De como é que uma mídia, como é que eu vou abrir um certo programa no computador, como é que ele vai ser lido, né? Ou um disco que limita a possibilidade de eu gravar o tamanho, o armazenamento de uma mídia, tudo isso estaria ligado a essa ideia dos suportes, da tecnicidade, vamos dizer assim, de uma mídia, né? E a outra dimensão da materialidade que me interessa bastante também é a dimensão afetiva, né? Quer dizer, todos os afetos convocados
pela relação com o objeto técnico, né? Mas, de novo, não é o meu afeto pela música, mas o meu afeto pelo disco, né? O exemplo que eu estou dando é esse. O disco é fundamental para a minha relação com a música, né? E a gente fala isso toda hora. Eu estava ali na plateia e uma colega, a Ieda, estava dizendo assim, a minha impressora é histérica. Né? Quer dizer, a gente tem afetos pelos objetos, a gente chama a impressora de histérica, a gente chama o computador, né? Quer dizer, esse tipo de relação com o objeto, né? Com o meu computador que está arranhadinho e é velho, mas eu gosto dele, e coisas assim. Quer dizer, esse tipo de afeto, é isso que eu estou chamando de afeto, e que não é só positivo, claro. Né? Então, isso é fundamental. Só um parênteses, tem um grupo de colecionadores aqui no Rio que se chama Clube do Chiado. Né? Quer dizer, quando você se identifica a partir da ideia do chiado, né? E são colecionadores de vinil, esse tipo de relação que eu quero, a qual eu estou me referindo. Tá? Bom, então, dessa maneira, tomar os objetos como mediadores significa entender, né, que eles inventam novas experiências de fruição estética. Essa é a ideia. Tá? E, nesse sentido, não há transporte de mensagem sem transformação, definitivamente. Né? E a reprodutibilidade não... quer dizer, a reprodutibilidade, por exemplo, ela não acaba com a aura. Né? Ela... Dizia Benjamin, né, que a aura foi destruída. Mas o Jonathan Stern vai dizer, pelo contrário, a aura foi criada pelos objetos técnicos. Por quê? A partir de um objeto, pelos objetos de reprodutibilidade técnica, na verdade. Né? Porque a partir do momento que você tem a reprodutibilidade, é que você tem alguma coisa outra que é o objeto único. Né? Antes da reprodutibilidade, também não havia objetos únicos. Toda a experiência era presencial, vamos dizer assim, de ir ouvir música presencialmente. Né? Então, essas relações... E, da mesma forma, quer dizer, é o disco que cria a cultura fonográfica, vamos dizer assim. Né? Então, nesse sentido, essa ideia é muito importante para a gente aqui na discussão. Né? Quer dizer, o disco cria o amante de discos. Né? Bom, então, basicamente, é essa questão que eu estou tratando. Tá? Essa questão, na verdade, isso era um pouco uma introdução ao meu tema. Né? E eu queria, então, entrar nessa... Quer dizer, a questão principal dessa fala é pensar por quê. Quer dizer, não é bizarro, não é estranho, não é esquisito que, ao mesmo tempo que tenhamos passado os últimos 10 ou 15 anos discutindo as revoluções, as reconfigurações da música na cultura digital, né? Quer dizer, por um lado, tivemos toda essa reconfiguração e previsões de que a música está se desmaterializando, saindo dos seus suportes tradicionais, etc., etc. E, por outro lado, temos um monte de dados hoje, né, de que o consumo de vinil está aumentando no último ano. Né? Quer dizer, a gente teve várias informações sobre isso, vou citar brevemente algumas. Por exemplo, crescimento de 40% dos discos de vinil na Inglaterra, né, em 2011, em relação ao ano anterior, 14% crescimento nos Estados Unidos. Né? No Brasil, a gente tem uma livraria importante, que é uma rede de Livraria Cultura, né, todo mundo conhece, que cresceu 170% a venda de vinis na cultura. E fora, sem falar no mercado de colecionadores, onde um disco de vinil atinge o valor de R$5.000, né? Alguma coisa como $2.500, né? É isso? 5.000. Né? Eu descobri que um dos discos mais valorizados é o disco do Roberto Carlos, que ele canta bossa nova, R$3.000, porque é um disco renegado por ele. Né? Então, o primeiro disco dele, que esqueci o nome agora, Amor, não sei o quê.
Então, e sem falar quer dizer, e mais uma vez, a gente não está falando de um consumo nostálgico, né? A gente não está falando de um bando de velhinhos agarrados aos seus vinis. Estamos falando de um consumo de nicho, sem dúvida. Eu não estou aqui dizendo que o vinil aumentou, se tornou hegemônico novamente, mas estou falando quer dizer, de práticas que são atuais, né, e que estão em crescimento. Uma outra informação que eu acho importante: a única loja, a única fábrica de vinis no Brasil que tinha sido fechada reabriu em 2009, a Polisson, né? Então, esses são alguns dados, e sem falar, obviamente, na cultura da música eletrônica, né, que tem uma trajetória de culto ao vinil, mesmo que os DJs não toquem, né, toquem cada vez menos com o vinil. A ideia de garimpar discos, de ter uma discoteca, é fundamental para a cultura da música eletrônica. E, na verdade, é baseado um pouco nesses dados. Eu fiz uma pesquisa longa, alguns anos, entre 2004 e 2006, sobre a cultura da música eletrônica no Brasil. E são esses dados que eu estou trazendo em comparação com dados de outros 2 pesquisadores que também trabalharam com esse tema, né, que foram o Pedro, eu acho que eu tenho aqui os nomes certinhos, o Pedro Ferreira, o analógico e o digital, a politização tecnoestética do discurso dos DJs. Eu estou usando esse texto dele, né? E esses outros 2 pesquisadores, Jochen e Bidinger, eu imagino que seja assim que a gente possa falar o nome deles, que também fizeram uma pesquisa sobre colecionadores de vinil, né? Então, o meu estudo e mais o estudo do Pedro são estudos brasileiros, e esse outro de fora do Brasil, mas a gente pode comparar esses dados, e são dados muito próximos, né? E eu estou usando, na verdade, a próxima parte da minha fala, eu estou me referindo a esses dados dessas pesquisas, tá? Bom, então, a partir daí, né, a questão que eu quero pensar, né, é justamente... Deixa eu só me achar aqui. Além disso, só mais uma informação. Além disso, eu queria falar também de uma prática chamada sleeve face, que é aquela prática de você colocar a capa de um disco no corpo, né, e tirar uma foto e colocar na internet, né? E eu estou usando os dados de uma matéria do Globo, da revista do Globo, que saiu há um tempo atrás, que é bem bacana, está meio borrada, mas de qualquer jeito, foi a capa dessa revista há uns anos atrás, e esses caras aí é o Ed Mota, o Gabriel Tomás da Autoramas, quer dizer, músicos conhecidos no Brasil que fizeram essa matéria para declarar o amor deles pelo vinil, tá? Então, eu queria trabalhar com essas fontes para a gente pensar um pouco essa questão do amor pelo vinil, vamos dizer assim, o amor por esse objeto técnico, né? Também, antes de entrar nesses dados, eu queria retroceder um pouquinho a um momento de consolidação da cultura do vinil, vamos dizer assim, né? Então, vamos voltar ao momento que esse suporte surge no pós-guerra, né? O disco de vinil é desenvolvido pela Columbia, ele surge no mercado em 1948, é mais um desenvolvimento do pós-guerra, né? E o interessante é pensar que, no primeiro momento, ele foi lançado quase simultaneamente com um disco de 45, com suporte de 45 polegadas, né? E 45 polegadas, é isso? Não. Rotações. 45 rotações por minuto, polegadas não poderia ser. E 12 polegadas, 45 RPMs, né? E aí havia uma divisão havia uma definição de que o single, né, o 45, seria para a música efêmera, vamos dizer assim, né? E o vinil começa a ser usado para a música séria, que naquele momento é a música clássica. Naquele momento e hoje também, né? Quer dizer, sempre foi assim. Então, começa a se gravar as grandes obras no vinil,
né? E o outro disco era o outro formato era destinado à música pop. Isso caminha ao longo dos anos 50 e nos anos 60 isso começa a mudar, porque a música pop começa a querer ser séria também, o rock começa a querer ser sério, né? Então a gente começa a ter várias experimentações. Essa história é bastante conhecida, né? Qualquer amante de música pop sabe disso, que os Beatles, em especial, começam a fazer experimentações de estúdio que alteram um pouco, consolidam o estúdio, né, como um lugar de invenção e não só de gravação, né? Então, essa ideia de que o vinil vai ser, quer dizer, ele começa a ser valorizado e começa a ser pensado como um objeto, como uma obra, especialmente nos anos 60. Né? Então, a partir dali, você tem essa ideia de um álbum, né? Quer dizer, um conjunto de músicas que corresponde à obra de um artista, né? E tal como os livros, ele é passível de colecionadores. Ele tem uma vida maior, ele tem uma vida de médio prazo, uma vida de médio e longo prazo, né? Então, é interessante pensar que essa consolidação, né, ela vai unir suporte e formato cultural, né? Quer dizer, o que eu estou chamando de suporte é o próprio disco de vinil, né? E o que eu estou chamando de formato cultural é a ideia do álbum, né? Quer dizer, uma coletânea de músicas de um mesmo artista que tem um certo conceito, né? E onde ele vai pensar o que ele vai colocar como a primeira música, o que é lado A e lado B, né? Quer dizer, tudo isso é fundamental para essa história, né? Bom, então, sintetizando, né, essa observação, é entre os anos 50 e os anos 70 que a gente tem essa consolidação da cultura do disco, né, e dessa ideia de que essa é uma obra e vale lembrar que as capas também vão ser importantes, né? A ideia das capas, dos encartes, quer dizer, tudo que envolve esse disco, quer dizer, toda a materialidade, usando a palavrinha aqui que está nos interessando, é fundamental para essa história, tá? Bom, então agora a gente voltando às nossas ao momento atual, né? O que eu estou chamando de ressignificações da cultura do disco, né? Quer dizer, se a gente pensa nesse momento, eu queria partir do trabalho do Pedro Ferreira, né, e que ele discute os argumentos dos DJs de música eletrônica, né, e os caras, né, os informantes dele vão valorizar o vinil em oposição ao CD. Né? Essa é uma velha discussão para todo mundo que participa da cultura da música eletrônica, né? Mas o que eu queria pensar é nas categorias que eles usam, né? Então, ele vai dizer, eu acho que eu tenho Então, eles vão fazer essa oposição que está né, que tá apresentada aí, né? Onde o vinil é descrito como mais natural, né, mais caloroso, mais bonito, mais adequado à atividade. Essas são as palavras deles, né, sobre por que eles valorizam o vinil, né? Então, o vinil oferece todo o espectro de frequências desejados, especialmente as mais graves, permite a eles colocar em ação técnicas de manipulação do disco que são específicas, manipular no sentido de fazer scratches, etc., que é uma das práticas de alguns DJs, né? E por possibilitar o desenvolvimento de uma cena underground dedicada à experimentação, justamente, né, a partir dessa ideia dos discos raros, etc., etc. Enquanto isso, o CD é mais artificial, frio, feio, inadequado, por não reproduzir fielmente os sons subgraves, transformar o DJ em um apertador de botões e estar excessivamente ligado à cultura de massa e à música comercial. O interessante é que, para a maioria das pessoas, né, isso não faz a menor diferença. Isso é uma boa discussão sobre valores, né? Quer dizer, tecnicamente, isso não faz muito sentido o que esses DJs estão dizendo, né? Inclusive, o CD surge para eliminar certos barulhos, né, certos ruídos, vamos dizer assim, dos discos, mas, por outro lado, tem mais compressão. Então, quer dizer, não estamos entrando nas questões técnicas, estamos entrando na forma como eles descrevem esse amor, na verdade, né?
Então, esse é o primeiro conjunto de questões, né? O segundo exemplo vem dos colecionadores de disco de vinil entrevistados pelo os outros pesquisadores, né? E aí eles vão falar eles descrevem, esses colecionadores usam uma palavrinha que é fundamental: humanidade. Os discos têm humanidade, né? Além disso, então, e como é que eles traduzem, como é que eles desdobram essa ideia de humanidade? Em primeiro lugar, os discos possibilitam a conexão com o passado, tanto ouvir quanto segurar os discos nas mãos fazem-nos ligados a pessoas, lugares e tempos do passado. Depois, o som do vinil é mais vivo que aquele do CD, mais caloroso, mais palpável, mais fiel às intenções originais do formato, né? Depois, vamos falar do peso, simplicidade de design, tecnologia e fragilidade, né? E celebram também a estética dos discos e o tamanho e a qualidade artística das capas em particular, né? Bom, então, o ponto a ressaltar é que esses argumentos estão todos destacando a materialidade, né? A materialidade desse suporte. É isso que eu estou querendo chamar a atenção, em primeiro lugar. Eu organizei essas categorias em 3 subcategorias, vamos dizer assim, né? Que seriam as categorias ligadas à tactilidade, né? Quer dizer, calor, durabilidade, mais palpável, você pode sentir a música no seu corpo, contato com a bolacha, arranhões remetem a uma certa humanidade do disco, esse é o primeiro grupo, né? O segundo grupo, que são as características sônicas ou técnicas que eles estão valorizando, né? Menos compressão, sons graves podem ser mais audíveis, som orgânico, autenticidade sonora, mais fiel à fonte original, né? E terceiro, estéticas, né? Design, encartes, capas, etc, etc. Bom, então, mais uma vez, o que eu acho interessante é a gente pensar como a dimensão afetiva e a dimensão física se articulam aí, como eu estava falando antes. Quer dizer, a materialidade tanto remete a calor do disco, como eu posso acessar o passado. A música esse objeto é um objeto, ele tem uma eficácia simbólica, ele me leva para o passado, ele me transporta para lá, né? Essas duas subcategorias estão articuladas, vamos dizer assim, né? Bom, então é isso que eles estão valorizando, né? E além disso, né, quer dizer, em tudo isso, o que eu acho fundamental a gente pensar, em primeiro lugar, é com essa... Quer dizer, mesmo quando eles querem ir ao passado, tem aí uma ideia ativa, né? Quer dizer, vou insistir nisso, porque o Jameson, por exemplo, vai chamar isso de nostalgia regressiva, né? Eu não vejo nenhuma nostalgia, pelo contrário, me parece que tem aí uma ideia de atividade, de performance, de se ligar, né, ao passado e recontar uma história da música a partir desse acesso. Então, esse é o primeiro conjunto de informantes que eu acho que é legal a gente apontar, né? E, basicamente, o que eu estou querendo chamar a atenção é para essa ligação com a materialidade. Quer dizer, esses objetos, é a materialidade deles que está criando esse vínculo, vamos dizer assim, com os colecionadores e com os usuários, né? Bom, uma segunda pista é a das capas de disco, da capa do sleeve face, né? Como eu estava falando antes. Então, aqui eu queria também só dar umas dicas, né? O Eric já está me avisando aqui que o meu tempo está acabando. Então, o que eu queria chamar a atenção é para a ideia de performance, mais uma vez, né? Quer dizer, essa atividade aí, né? A noção de performance está me interessando, entendida como um processo comunicativo ancorado na corporeidade, né? Então, Simon Frith vai falar isso, Paul Zumthor, que é um autor importante para o Gumbrich também, né? Então, é fundamental
né? Porque a ideia de performance destaca exatamente a mediação do corpo na fruição estética da música, né? Remetendo-se não só como a forma como a música é atualizada pelos músicos a cada execução, mas também como ela é recebida, apreendida e avaliada pelos receptores. Então, esse ponto que é importante. Quer dizer, é óbvio que os músicos estão produzindo uma performance no palco, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, a partir do Antoine Ennion, em especial, é que toda a nossa relação de escuta também é performática, né? E parece que o que eles encenam nessa acoplagem da capa com o corpo é exatamente isso que todos nós fazemos como metáfora, né? Quer dizer, a nossa ligação com os objetos técnicos, produzindo alguma outra coisa que é diferente. Como a gente falava aqui antes, os mediadores, eles, ao se unirem numa rede sociotécnica, eles produzem alguma coisa que é novo, né? Então, essa ideia está presente aqui e parece que a metáfora é concretizada nessa imagem dos colecionadores com seu disco. Eles se vestem para continuar a capa, né? E isso é fundamental. Então, ainda citando o Ennion e essa ideia da performance de gosto, né? O argumento dele é de que o poder da música não está na música em si, como obra, né? Ela está exatamente no ela não existe, quer dizer, não existe um receptor, como eu estava falando antes, não existe um receptor com um background cultural que chega e vai escolher tal disco porque o disco representa o gosto dele. Essa é uma ideia do Bourdieu, né? Que nós estamos sempre informados pela nossa cultura, pela nossa classe, e que a partir disso a gente se relaciona com todos os objetos culturais. Ele está propondo uma coisa diferente que me interessa, né? De que, pelo contrário, a gente se constrói, né, nessa relação com os objetos, a gente se descobre. Qualquer cultura de gosto é uma cultura onde a ideia de performance e essa relação dos objetos numa rede sociotécnica é fundamental, né? Então, parece que o que eles estão dizendo aqui é: eu me tornei o que eu sou através desse disco, né? Eu não era alguma coisa e esse disco me reflete, mas o contrário, né? Quem sou eu, se não eu e meus discos, né? Isso foi fundamental para mim, e na verdade não é só da música, essa característica dos objetos culturais, né? Mas é para isso que a performance de gosto está apontando, né? A ideia de que o gosto não vem de berço, né? No sentido de um conjunto de valores fixos, estáveis e adquiridos, né? Mas sim que é o resultado da performance mútua e relacional, né? Então, eu gosto muito de uma ideia do Gumbrich também, quando ele fala da acoplagem entre sistemas, né? E que ele diz que a acoplagem entre dois sistemas produz um novo ritmo, né? Obviamente, a gente poderia pensar isso num transporte, quando o simples fato de eu estar acoplado a uma bicicleta já me dá um outro ritmo, mas eu queria usar essa ideia aqui também, quer dizer, qualquer dessas acoplagens já produz um ritmo diferente, né? Ou, como diz Latour, um desvio numa rede, né? Então, basicamente, são essas ideias que eu estou trazendo aqui, e eu queria fazer três, na verdade, provocações finais para a gente continuar pensando, tá? Então, na verdade, quer dizer, um pouco, né, essas três observações deixam em aberto algumas questões que a gente pode voltar, né? Então, o que nós chamamos de cultura da música, né, nessa concepção, é uma rede sociotécnica híbrida, porque constituída por atores humanos e não humanos que atuam mutuamente uns sobre os outros, né? Então, é uma rede processual, performática e contingente, onde a entrada de um novo elemento altera todo o conjunto, né? O exemplo da guitarra que eu já dei, né, e esse exemplo do disco, etc, etc. Segunda ideia, contra uma história determinista e evolutiva dos objetos de mediação sonora, né, cabe antes fazer os objetos falarem em suas redes, né, uma vez que eles acumulam história, práticas e saberes, e além disso deixam rastros, né, ainda pensando no Latour. Quer dizer, o Stern vai dizer que os objetos sonoros cristalizam processos, né? Mas que na cristalização eles deixam marcas da sua materialidade,
né? Eu acho essa ideia muito legal, né? Então, a arqueologia das mídias, nesse sentido, nos parece um método muito mais adequado para lidar com a história dos objetos técnicos do que, obviamente, uma história linear e que aposta na ideia de obsolescência, né? de superação, etc, etc. E, finalmente, eu acho que pensar na articulação entre velhas e novas tecnologias é central na análise, né? É o que Gruzin trabalha junto com Bolter, né? A ideia de remediação, né? Então, não só velhas e mídias, novas e velhas mídias se provocando, mas também pensando como é que elas se articulam, né? Quer dizer, mais uma vez, quando eu estou falando aqui dos colecionadores de vinil, eu estou falando de pessoas extremamente próximas de tecnologias, DJs, por exemplo, produtores, né? Eles ao mesmo tempo estão lidando com as tecnologias de ponta, sabem produzir, sabem usar computadores, usar programas, né? Mas estão articulando essa paixão pelo vinil com essas outras, né? Então, o amor aos discos não é uma paixão exclusivista e se combina com outras formas concretas de experimentar a música, né? A ida ao concerto, a escuta do rádio, a pesquisa na internet, etc. E o Sleeve Face, ao exibir-se na internet, é só um dos exemplos. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada. Obrigado, Simone. Vamos fazer uma troca aqui de lugar para facilitar. I'll stand for a moment. I want to start with the, thanks. I want to start with by thanking Eric Filinto and all of our hosts here who've been remarkably gracious. This is my second time in Brazil. I was here in 2004, and what I said to everyone, both there and when I came home, was that Brazilians were amazingly hospitable people, and I found that to be true this visit as well. So I'm looking forward to the rest of the conference in Salvador and Fortaleza. Is this okay, Mike-wise? Let me also say that at one point in my career, I made the undergraduate teaching schedules for my department, and one of my colleagues always insisted that he not be scheduled at 11 o'clock in the morning, because he said at a certain time near the end of his class, his students would start looking at him, realizing that he was the only thing standing between them and lunch, and he found it was hard to get their attention. Well, I think one thing worse than that might be speaking 2 hours after having eaten a lunch full of feijoada. So I hope that people have enough energy and life to pay attention to this talk. The talk this is really two pieces coming together. It's a kind of hybrid talk. Media Shock part is excerpted from a longer piece that I'm hoping to finish and get off somewhere relatively soon, so I'm only giving a portion of that. But I also have a little introduction called On Mediation that is really a kind of first attempt at sort of being maybe the germ of a piece that I would like to work on next, that develops more theoretically or even philosophically the idea of mediation and the ontology of mediation. So I thought I would try this out here in this audience.
as well, just to get myself going on that. So that's very sort of premature in a lot of respects, but I thought it would be useful to do. The other thing to say is that, well, I've added to the title, subtitle, The Secret Life of Mediation. In a sense, what I'm trying to do here, and I think in many respects in a lot of my work, is make visible, as Latour said, or make public the aspect of mediation that is often remains secret. Okay, so I think I will sit and see how this goes. We good? Let's see. Okay, the first section is called On Mediation. Mediation has become one of the central intellectual problems of the 21st century. The question of mediation has come to the forefront in part because of the extraordinary technological development in the late 20th and 21st centuries, the rampant proliferation of digital media technologies that often goes under the name of mediatization. In addition to the widespread theorizing about media prompted by the intense mediatization of the past several decades, the concept of mediation itself has increasingly come to the fore, particularly in the wake of recent and not so recent critiques of the dualism of the Western philosophical tradition that make up what I've called the non-human turn in 21st century studies, but also which has gone more recently under the name of correlationism. In developing the concept of media shock, I make two related but independent arguments here. One about the function of mediation in the present historical moment, and another about the theoretical or ontological status of mediation in Western thought. Historically, I offer the concept of media shock to describe some of the ways in which media and media technologies have operated and continue to operate in the 21st century. Theoretically, I'm interested in the affective and the ontological status of mediation, both how mediation operates effectively prior to and in some sense independent of thought, to make possible individual and collective moods or structures of feeling among assemblages of humans and non-humans, and I'm also interested in how mediation operates physically as an object in the world to impact humans and non-humans alike. I've been thinking and writing about the history and theory of mediation for nearly 20 years, most notably in my work on the logics of mediation in the late 20th and early 21st centuries. But I have throughout this work also been concerned with thinking through in various and partial ways the ontological status of mediation. In the essay Remediation, from which the book was later developed, which Bolter and I published in the 1996 volume of Configurations, we wrote that media function as objects within the world, within systems of linguistic, cultural, social, and economic exchange. Later in the same part of the essay, we further elaborated the ontology of mediation. And here's a quote from that essay. As we know from a visit to any traditional museum, the space between viewer and canvas is controlled, institutionalized, and policed as a special, real kind of space, which people walk around or wait before entering. And of course, all this conference, you've seen that happen as people have ducked under the camera that's at the back of the hall. In our own time, the colonization of museum space has been extended to the space between a photographer or videographer and the object of her mediating technology. When a tourist is taking a photograph or making a video, for example, we treat the line of sight between the camera and the object as if it were a real obstruction. We walk around it, bend under it, or wait until it is gone. We make these gestures not only out of politeness, but also to acknowledge the reality of the act of mediation that we are witnessing. In this case, the act of mediation functions in a system of pedestrian traffic circulation like a tree, a wire, or a traffic light, which is also an act of mediation whose reality we acknowledge.
Mediations are real not only because the objects produced, photos, videos, films, paintings, CD-ROMs, etc. This was 1996, so CD-ROMs sneak in, circulate in the real world, but also because the act of mediation itself functions as a Latourian hybrid and is treated much like a physical object. Some of the rhetorical qualifications in this passage, as in much of the book Remediation, derive from the compromises of co-authorship. My own characterization of the reality of mediation was and continues to be more direct. Thus, in the notes on method, in the preface to my 2010 book, Premediation, that's not forthcoming, actually was released in 2010, I glossed the passage above as follows, and a quote from that book. I also operate in this book from the assumption that media are objects in the world no different in kind from any other. Even more strongly, I treat mediation itself as an object, a point made in remediation in terms of the ways in which people would, for example, routinely walk around or pause between the line of mediation between a photographer or videographer and their subject, just as they might walk around a wire stretched across their path or wait at a traffic light. In treating media and mediation as objects within the world, I follow Bruno Latour's distinction between intermediaries and mediators, in which mediators are not neutral means of transmission, but actively involved in changing whatever they mediate. Mediation operates through what Latour characterizes as translation, not by neutrally reproducing meaning or information, but by actively transforming conceptual and affective states. In this talk, I deploy the concept of media shock to exemplify how media and mediation operate within the world as objects no different from any other. This concept of mediation departs from the way it has traditionally been used in Western thought, at least since Kant and Hegel, but more likely back to Aristotle. Although as a literary critic turned media theorist, I don't feel entirely confident making definitive assertions about the history of the Western philosophical tradition. Nonetheless, I want to challenge the way in which mediation has been defined and deployed conventionally as a secondary, or sometime for someone like Peirce, like a tertiary concept or category. The way mediation is deployed as something that enters the scene belatedly after the world has already been divided up into subjects and objects, humans and non-humans, representation and reality. In these traditional accounts, mediation has been seen to come between, in the middle of, already preformed, pre-existent subjects or objects, actants or entities. Especially in post-Hegelian Marxian thought, mediation has been seen as epistemological or ideological, as something that is opposed to immediacy, as what might be called an agent of correlation, which filters, constrains, or distorts an immediate perception or knowledge of or engagement with the world. Mediation has most often been understood in terms of logics of representation, hermeneutics, or ideology, as preventing or making impossible the direct and immediate relation with the world, which Brian Massumi insists upon as a fundamental component of human and non-human experience. Although Massumi himself takes issue with the concept of mediation, I want to suggest that we understand mediation itself as a place to begin. Mediation needs to be understood as an ontological rather than an epistemological category. Mediation should be understood not as standing between preformed subjects, objects, actants, or entities, but as the process or action or event that generates or provides the conditions for the emergence of subject and objects, for the individuation of entities within the world. Mediation is not opposed to immediacy, but rather is itself immediate. It names the immediacy of middleness in which we already find ourselves. In developing the concept of media shock, I operate from a sense that where we find ourselves, both at the beginning of the 21st century and in human and non-human history more generally, is immediately in the middle, in mediation itself. And as I want to develop this argument, I want to situate this in a tradition that goes back in American thought, back to the transcendentalists, particularly Emerson and Thoreau,
both of whom, especially Emerson, were important influences on William James. And I would argue Emerson was an important influence on Whitehead, although Whitehead is fairly dismissive of Emerson in the one or two references that I've found him making. Next section is called Premediation, and if I can figure out how to work this. The bottom here. No. Oh, right. This is a problem. I moved my sections around, so we'll stay there. Okay. In Premediation, I trace a shift in cultural logics of mediation from a focus on the present and recent past, which predominated in the latter decades of the 20th century, to an increasing focus on the future, which has come to predominate at the beginning of the 21st century. Taking up the logics and practices of mediation circulating through the United States in the period after 9/11, I trace the emergence, or more accurately, the intensification of a logic of premediation in the 21st century, especially in America. Although premediation predates... No, I'm fine. Although premediation predates the event of 9/11, it became plainly evident in the run-up to the Iraq War in 2002 and 2003. Premediation is in some respects a counterpart to the concept of remediation that Jay Bolter and I developed in the late 90s to make sense of the contradictory logics and practices of mediation circulating at the end of the previous millennium. Premediation does not displace remediation, but deploys it in different aesthetic, socio-technical, or political formations. The double logic of remediation still obtains, but its conflicting media logics are formally different. Another way to say this is, premediation can be seen to describe the temporal and affective formation of today's socially networked society. Where remediation spoke to the more individualized, networked model of immediacy and hypermediacy that prevailed in the cyberculture of the 80s and 90s, premediation speaks to the anticipatory temporality of the 21st century, the way in which we are always already moving through social networks that are premediated into the future. Premediation addresses how we use our networked media to mobilize ourselves and others, human and non-human, so that we come together and disperse in heterogeneous temporal and spatial events, whether online via Facebook or Twitter, or in geographical space through the linking of mobile technologies with GPS and other spatial technologies. In the 80s and 90s, the temporal focus of new media was largely on the possibilities of digital immediacy. In the 21st century, the affective and temporal focus of our socially networked media is increasingly on futurity or anticipation, on what is to come, where we are to go, when we are to meet. Such temporal shifts are never totalizing. We're always operating within competing temporalities. People in the 21st century are still interested in immediacy or the now, just as in the last decades of the 20th century, new digital media technologies brought into play new imaginings of the future, new interest in alternative, future-oriented temporalities. But what remains constant throughout history is that predominant affective and temporal formations are connected with predominant technical and medial formations, and this is sort of the McLuhan aspect, as much of this, I think, connects with McLuhan's work. Thus, the obsessive digitization of all prior media forms in the late 20th century fostered an orientation towards renewing the past, which resulted in the nearly universal claims of the newness of digital media. In the 21st century, the temporality of premediation is also connected to the predominant forms of technical mediation, which at the start of the second decade of the 21st century, I would maintain, are mobile socially networked media and the big data that emerge from and underlie these distributed networks. These media are not primarily concerned either with the now or with the new, or insofar as they are, they're concerned with them chiefly as they will be replaced or succeeded by the next now, or the next new status update, tweet, or text.
The affective temporality of premediation in the 21st century is the temporality of anticipation, in which our mobile, socially networked media work together to produce, satisfy, and maintain individual and collective affective states of anticipation towards a potential, virtual, and thereby already real futurity. Now that's a really dense and compact summary of the argument of premediation. So let me just briefly say a little bit more of what I mean. The argument came about in the run-up to the Iraq War, when I noticed that in the media, what was happening is that the war in Iraq was being played out in 2002 and 2003 before it ever happened. It was being pre-mediated. And so you watched CNN in the United States, and what you saw was exactly what you would see after the war happened. You would see a retired general sitting next to Wolf Blitzer or whatever reporter, Anderson Cooper. You would see pictures, videos of war, of various scenarios, and you would have them play out the variety of possible scenarios that might happen. What people may not remember from about 10 years ago is some people thought it would be really fast. We'd go into Iraq and we'd be out in a month. Other people thought it would be a, block by block, house by house battle. Other people thought we'd come in from the south or from the north. And for all of these scenarios, what we saw in the media was you'd get the same visuals. You'd have maps with the arrows showing the armies coming in. You'd get video from previous wars that would illustrate this and so forth, so that the war was, we experienced the war effectively before it ever happened. And when the war finally did happen, when Bush finally invaded Iraq, there was a lot less uproar than there might have been, because people had already been kind of worn down. At the same time that this was happening, the movie Minority Report came out, and other things like this happened. And there was a kind of, I began to see a kind of pattern of a logic of trying to preempt or prevent dangerous activities, murders in Minority Report, or terrorist attacks in the US before they happen. So this logic of preemption is a big part of this logic of premediation. What's happened since then, and I think increasingly with our social media, all of which have developed after 9/11, all of these socially networked media, is that we now have a kind of media temporality that is all about just leaning forward into the future. So when you post a Facebook status update, what you're posting it for is not for the update itself. You're posting it because you want someone to like it, or you want a comment, or you want it to be shared. When you post something on Twitter, it's the game of Twitter is not the tweet itself. The game is the retweeting, the mentioning, and so forth. And the media themselves build into the format and interface of the media this very opportunity. In fact, the sort of premediation of response happens before the response does. So on my Facebook page, when Steve has a status update, right below it is like option, is the comment box, and my picture next to the comment box. So my response is premediated before it happens. So all of these social media, and then the way young people especially use text messages and so forth, they're mostly about, or very often about, organizing things. Where are you? Where will you be? Let's meet here at a certain time, and so forth. And other of our media work this way too. Anyway, there's a lot more to the argument, but it gives you an idea, I think, of what I'm trying to get at. Okay, the next section then is called media shock. More than a decade after 9/11, much of the networked world remains in an acute state of media shock. In many respects, this media shock follows from the attacks on the World Trade Center and the Pentagon, and more crucially, from the overwhelming aftershocks that rumbled through the global economic and securitization apparatuses and across print, televisual, and networked media. But media shock pre-existed 9/11 and has been intensified, transformed, and reinitiated many times in the 21st century, most recently in the Euro crisis raging across the EU. Indeed, media today thrive on crisis, shock, and disaster. At the first sign of meteorological turmoil, social unrest, financial turbulence, or national cataclysm,
print, televisual, and network news media shift into crisis mode, generating on-the-ground reports, live updates, multiple commentaries, and breaking news. In the U.S., CNN pioneered the 24/7 crisis mode in global cable news as far back as the 1980s, but the media's thirst for crisis, its obsession with remediating disaster and premediating shock, has intensified in the 21st century, jump-started by the events of 9/11, but escalating in the subsequent decade. With the exception of pre-planned events like the Olympics or World Cup, national elections, or award ceremonies, the most intensive media coverage today invariably occurs in response to crises or disasters that operate according to their own temporality. Whether dramatic falls on the world's financial markets, hurricanes, earthquakes, volcanoes, or tsunamis, geotechnical accidents like mine explosions, oil leaks, floods, or nuclear meltdowns, violent terrorist acts like suicide bombings, assassinations, or hijackings, or political upheavals like strikes, demonstrations, occupations, or riots. While one might contend that covering such unexpected events is what news is supposed to do and has always done, what's distinctive about this proliferation of crisis mediation is that it operates according to a different temporality, with a different periodicity than the news has historically followed. Contemporary media shocks are not only felt in the formal news media, but reverberate throughout informal participatory media as well. Where print and televisual news